Dá para sair? Não, usa. Aí. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Já falei, que se tiver bagunça, à noite o umbral vai visitar você. Praga de corintiano pega. Pessoal, o tema de hoje é pedir e obtereis. Sobre a prece, né? Esse capítulo 27, é legal vocês depois darem uma lida, que é muito importante, fala sobre a eficácia, qualidades da prece, como a gente deve orar. E eu pedi para o Anderson, já que a gente vai falar de prece, e quem nos ensinou a fazer prece, a gente sempre fala, né? Quando vai terminar, agora vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Então eu vou pôr um vídeo que é Jesus justamente no Sermão do Monte, ensinando a fazer o Pai Nosso. Antes, vocês notem os ensinamentos de Jesus antes do Pai Nosso, que é importante. Jesus ensina muito, é 2 minutos de vídeo, e o que ele ensina a gente usa até hoje. Cadê o Anderson? Põe o vídeo de Jesus, que está na agulha. O vídeo está aqui, ó. Esse daqui, ó. Não. Do Edson. Esse aqui. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Bom, agora acabou a palestra, vamos embora. Não precisa falar mais nada, né? Ensinou tudo. Mas nós vamos passar, né, por esses ensinamentos aí, que é muito interessante. Antes de mais nada, dizem que a gente não pode ficar elogiando espírita, né? Que fica tudo cheinho, né, e tal. Mas eu queria fazer um elogio para o Anderson, porque não sei se vocês perceberam, quem está vindo de sábado, que vocês estão estudando o Evangelho todo sábado. Então, é uma sequência, ideia daquele careca lá no fundo, é uma sequência de estudo do Evangelho, que o Cefet está fazendo já faz um tempo, né? Todo sábado. Então, não tem tempo de estudar o Evangelho, algum curso, alguma coisa.
vem no Cefet de sábado, traga os amigos, quem tiver interesse em estudar o Evangelho, porque ele que passa o tema para o palestrante. De terça-feira a gente deixa mais à vontade, né? Mas o Anderson não, ele passa, olha, nós estamos seguindo isso aqui e tal, e todo mundo faz de acordo com a programação. Então, fica aí o elogio, mas vamos mudar, não pode elogiar muito, senão fica tudo cheio. Desviado. O que é a prece? O que seria a prece? É uma invocação, né? Na prece a gente entra pelo pensamento, guarde isso, pelo pensamento e não pelas palavras, como Jesus falou, em comunicação a quem a gente se dirige. Alguns fazem prece para Jesus, outros direto para o Pai, outros para o seu mentor, o seu anjo da guarda. Aí fica a critério de cada um. Então a gente entra pelo pensamento em conexão com ele, né? E como ele falou, né, não precisa de fórmulas específicas, aquele ditado que fala, né, recitando, nada, não precisa disso, né? A melhor prece que tem é aquela criada no momento, porque de repente você está com uma dor de dente, a sua prece vai sair meio, você está ruim, você está mal, você está triste, ou está feliz, muda até a prece, porque muda o nosso padrão vibratório, muda o nosso pensamento. Mas quem está recebendo, quem nós estamos entrando em contato, mentalmente, pelo pensamento, sabe disso, né? O Pai, principalmente, Jesus também. Então, essa é a prece, né? Qual que é a qualidade da prece? Está no capítulo 27. E qual que é o objetivo desse estudo, né? É refletir sobre essas qualidades, enfatizando qual deve ser o nosso comportamento ao orar, a fim de que a prece chegue efetivamente ao Pai. Não é qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Não exige fórmulas especiais, mas também não é de qualquer jeito. Não vou fazer uma prece, por exemplo, sentado no trono. Pô, estou tentando contato com meu Pai, com Jesus. Eu vou fazer lá no trono, né, Beto? Não vai sair boa coisa. Exatamente. Então não é assim que não precisa ser formalidade e tal, mas também não precisa bagunçar também. Vamos, né? E por que nós devemos orar em secreto, que Jesus falou? Né? Porque é uma ligação entre nós e o Criador. Não precisa ninguém saber, né? Esse momento nós vamos fazer um contato com Ele, não há necessidade de testemunhas, é eu e meu Pai. E mesmo quando eu chegar em casa, eu falo, Pai, vamos ter uma conversa? Senta aí, né? Não tem moral para falar com Deus assim nem com Jesus, né? Mas é a mesma coisa que ele, por exemplo, o pai chegar, filho, vem cá, senta aí, vamos conversar. É isso, não precisa de testemunhas. Por isso que ele fala ali, ó, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé na sinagoga e nos cantos, na rua, para se aparecer. É válido, né? Algumas orações, tem pessoa que, né, fala, eu vou dar um exemplo, Beth, me desculpa, mas a Beth relutava muito para fazer prece. E o dia que ela fez a prece, que maravilha. Verdade, Beth, você fez uma baita prece, eu ia falar uma palavra, fez uma baita prece que veio do coração, do momento, sem, né, o batidinho lá que a gente, né, conhece. Quando toda oração vai chegar a Deus. Quando a gente faz uma oração por um ente querido que faleceu, vai chegar. A gente tem que acreditar. Desde que feita com o quê? Sinceridade e humildade. E ele fala um negócio interessante. Ele cita o perdão aqui, olha. Desde que parte de um coração predisposto ao perdão. Como é perdão? Estou orando. E não importa o local que seja feito. Mas por quê? Né? Depois eu vou explicar o porquê do perdão. Importante isso aí. E se não fosse, não estava no Evangelho. Né? Chama atenção. E por que Jesus disse, falou que eles já receberam a recompensa? Porque eles podem aparecer. Então, olha, você viu lá o Edson? Nossa, faz uma prece. 15 minutos de prece. Puta que... Lá vem aquela prece em 15 minutos, 20 minutos. Não precisa. Não é necessário.
Quer fazer, tudo bem, faz, grava, posta para alguém. Mas uma prece, por exemplo, numa reunião, tá, né? Não precisa ser tão longa. Né? Na verdade, e por que não devemos pedir muito na nossa prece? Justamente por isso. Né? Não é o número de palavras, aquela persistência que nós vamos se atender. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que Deus sabe o que a gente precisa. Né? Não é a multiplicidade de nossas palavras que serão entendidas, sim as qualidades. Não adianta fazer. E outra, fazer aquele monte de pedido também. Né? Deus sabe o que a gente precisa. E aí vem a mágoa e o perdão. Por que nós não devemos orar quando nós estamos magoados com alguém? Jesus falou, orar é um ato de comunicação com Deus. E por isso incompatível com esse fato, pois somos todos irmãos. Deus só perdoa na medida que perdoamos nossos irmãos. Então não adianta fazer aquela prece e tal, e eu estou bravo com a Ivone, que ela postou borboleta e não sei o que, pá. Essa mágoa eu tenho que tirar. Jesus falou para a gente se entender na caminhada. Não é verdade? Então está aqui. E como numerar as qualidades da prece? Primeiro, eu já falei, não deve ser longa. É o primeiro ponto. Ser feito em secreto. Não devemos colocar em evidência. A prece deve partir de um coração puro, ou seja, antes de orar devemos perdoar, se tiver alguma coisa contra alguém. E devemos orar com humildade e não com orgulho. A prece, para ser agradável a Deus, não pode ser agradável a Deus se parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então não adianta. Né? E aí vem um negócio interessante depois, que a gente vai falar do homem de bem e do homem, quem faz o homem de bem quando faz a prece, se tem diferença com o homem mau. A eficácia, para ela ser eficácia, né? Pois Deus atende todos os nossos pedidos, vírgula, dependendo da real necessidade nossa e o merecimento. Ele sabe o que a gente precisa, porém a gente tem que merecer, né? E ter necessidade daquilo. O que a gente costuma pedir é como o pai da gente. Quando a gente pedia as coisas, tinha coisa que ele falava não. E tinha coisa que falava tudo bem. Por quê? Ele sabe aquilo que era bom para a gente. Assim como a gente sabe o que é bom para os nossos filhos. Quando a gente vai fazer, eles não gostam, né? Acham ruim mesmo. Mas a gente sabe, porque a gente já viveu. Né? Você vai dar dica para os filhos hoje, nossa, meu filho então que é advogado. É complicado, né? Falou, filho, isso aí é vida. Eu já passei por algumas coisas, então tá. Mas é difícil, mesmo assim é difícil. E a medida que a gente pede não é para visar a nossa satisfação de meros caprichos ou futilidades. Então a gente tem que pôr na cabeça que a gente vai pedir para Deus. Não é para qualquer um. Para Jesus. Então pedir coisas que não sejam de caprichinho nosso. Né? Eu vou fazer uma prece para separar aquela mulher do marido. Tem disso, fazem trabalho. Né? Em alguns lugares aí. Para separar casal, para quebrar a firma do outro. Então, vai ser atendido? Fica aí a dúvida, né? Ela sempre ocorre, e aí vem um pouco da nossa parte, a ajuda divina sempre ocorre desde que a gente saiba nos ajudar. Isso está no capítulo 25. Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso o que é? É a lei do trabalho, a lei do progresso. Se a gente não faz a nossa parte, não vai rolar. Eu dou exemplo de concurso, por exemplo. Você pega, se inscreve no concurso, mas não estuda por nenhuma. Aí você vai lá na hora, acende vela, vai na igreja, vai pedindo para passar. Né? Se Deus pudesse falar direto, falou, filho, você não estudou, pô, como é que eu vou te ajudar? Né? Eu posso te dar tranquilidade, paz, equilíbrio para você lembrar o que você estudou. Não, mas não estudei nada. Então tem que ter o merecimento. Sem esse progresso, sem esse trabalho, não há progresso. Nós não vamos ser atendidos. Vai pedir. E como que a gente pode interpretar esse ensinamento de Jesus? Né? Que ele sabe a nossa real necessidade, o merecimento, e nossos pedidos venham realmente ser justos. Tudo bem.
Por isso é ilógico deduzir que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência. Pô, cansei de pedir, não me ajudou. Né? Tem aquela passagem, né, que as pegadas da areia, né? Que está andando lá e tem as pegadas, né? Acho que é mais ou menos assim. Aí chega uma hora lá que o cara, Jesus aparece lá, ele fala, pô, você não me ajudou, eu passei dificuldade e tal. Falou, não, a pegada na areia era uma só. Você achou que era você, mas era eu te carregando no colo. Então é mais ou menos por aí, né? E se ele conhece as nossas necessidades, é necessário pedir? Não é lógico ter essa dúvida? Pô, Deus sabe o que eu preciso. Por que eu preciso pedir? Será que Deus assim é tão zicado, assim, tão, né, formal, tem que pedir, né? Não. Porque quando a gente quando a gente ora, uma prece sincera, nós nos aproximamos do Pai. Já basta, só isso. É aquela história. Pai, eu preciso disso. Ele sabe que eu preciso. Mas eu estou ali humildemente pedindo para o meu pai me ajudar. Quem é pai, não sabe disso. Se o filho vem pedir ajuda, não é legal, não é gostoso? A gente parece que ajuda até com maior satisfação do que ir lá e se oferecer para ajudar sem ele pedir. Não tem um valor melhor? É a mesma coisa. Né? Se tem essa lógica e sequencialmente programado no universo, ou seja, nas encarnações, nós podemos mudar, né, essas leis, né, ou essa programação que foi feita para nós. Né, você está sofrendo uma doença e aí você pede a cura. Será que se isso está na nossa programação, será que pode mudar? Ou nós temos que passar por aquilo? Porque é aquela história, a gente vê as coisas que a gente acha que precisa. Mas na verdade a gente precisa passar por aquilo. Diz a doutrina, olha, há leis naturais imutáveis, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas não se pode dizer que todas as circunstâncias da nossa vida estejam submetidas à fatalidade. Fatalidade é o destino. Né? Então, se ele pode, Deus pode, né? Mas nós não podemos dizer que tudo aquilo, né, tudo que acontece está programado. E aquela história, eu nasci para sofrer mesmo, eu tenho que passar por isso mesmo. Será? Às vezes sim, às vezes não. Né? Nós vamos ficar sabendo depois. Se fosse desse jeito, né, está programado, acabou. Nós seríamos o quê? Marionete. Pouco importa o livre-arbítrio para nós. Vai dar na mesma coisa, né, Beto? Se eu vou fazer, não, então não vou mais no centro, não vou fazer curso, tem que acontecer, vai acontecer. Não é assim. Né? Aí a gente seria uma marionete, falando, não, está tudo certinho, então existe a possibilidade dessas mudanças, pelo que a gente está entendendo pelo Evangelho. E quando que uma prece é eficaz? Na medida que ela produz o efeito desejado. Bom, eu pedi e aconteceu. Beleza, foi eficaz. E quando não atinge? Né? Muitas vezes o efeito da fé é imperceptível. E às vezes não é imediato. Então a gente pede e não atende, não acontece. Às vezes não vai acontecer naquele momento. A gente não pode esquecer que a encarnação ela é para nós longa. 60, 70, 80 anos, 90. Mas para a eternidade, para a espiritualidade, é rapidinho. Então a gente pede uma coisa hoje, pode acontecer daqui a anos. Né? E ela às vezes é imperceptível. Às vezes a gente pede A, acontece B porque é bom para nós, e a gente nem percebe. Né? E a gente fica esperando lá e já aconteceu. Então tem que ter. Né? E por que nem sempre acontece? Primeiro, nem sempre se ora com humildade. E não se imprime fé ardente, direcionada àquilo que se pede. Aí é com a gente. Vou fazer a prece, vamos lá, vou pedir, né? Não custa. É uma fé ardente é demais, né? Segundo, porque tudo que pedimos é submetido à vontade de Deus. Ele que vai anuir, como eles dizem, vai dar ou não dar aquilo que a gente está pedindo.
Então, né, não basta pedir, é necessário ver como se pede. E as pessoas que não acreditam na eficácia da prece por achar que na vida já está programado? São aqueles que não creem no poder da prece sincera e ignoram que nem todas as circunstâncias da vida estão sujeitas à fatalidade. É aquilo lá que eu falei. Vai acontecer mesmo, está programado, vamos embora. Deixa a vida me levar, como diz o poeta Zé Pagodinho. Mas não é assim, a gente pode mudar. E como que Deus age em relação aos nossos pedidos? Nem sempre coincide com o que a gente pede. Isso está bem claro. Né? É de acordo com a nossa carência. Ponto. Né? O problema é que nós, os encarnados, a gente vê apenas o presente, o hoje, o imediatismo. Joana de Ângeles fala que o imediatismo nosso transformou nós em crianças mimadas. Eu quero já, não vou esperar. Um exemplo, a gente está lá, a gente tem um salário nosso, um valor e tal, eu tenho aqui tanto, eu tenho tanto aqui que eu posso trocar o carro. Tá, beleza. Aí eu vou lá, faço uma parcela, às vezes maior que aquilo, e depois 6 meses não consigo mais pagar. É o imediatismo. Não, quero trocar aquele carrão. Ou o Anderson comprou a caminhonetinha, eu quero também. Entendeu? O que acontece? Você vai se estourar e vai se complicar. Porque nós somos imediatistas. Quando a gente deveria fazer o quê? Guardar, ir poupando e tal, vai chegar e fazer aquilo lá sem se apertar, programando. Isso é um exemplo do imediatismo que Joana de Ângeles falou. Tem gente que está devendo bastante o cara, que está tossindo. E o sofrimento, olha, se o sofrimento é útil para a nossa felicidade futura, ninguém pode sofrer. Não é verdade? Principalmente corintiano já nasceu para sofrer, não é karma. Mas tem uma vantagem de corintiano. Você já viu corintiano morrer de infarto? Não tem. O coração de corintiano, ele é blindado. É impressionante como sofre. Vamos lá. Então, esse sofrimento é uma felicidade para a vida futura. Tudo bem, mas hoje a gente não entende assim. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer sofrer, ninguém quer perder um filho. Né? Mas Deus age. O exemplo que dá na doutrina é com o cirurgião. O cirurgião não deixa você passar dor? Não é que ele deixa. Ele causa dor em você. Ele faz uma cirurgia, você vai sofrer uma recuperação, que nem eu fiz da varize lá, o médico me enganou. O médico me enganou. Ele falou 15 dias estava na academia. Fiquei 1 mês de cama. Mas resolveu. Mas esse sofrimento é o quê? É bom pra gente. Porque tinha aqui a possibilidade de ter embolia pulmonar. Eu não sabia disso. Nas varizes vai soltando algumas trombos, né? Que eles falam. Tipo um coágulo, né? E sobe e vai direto no pulmão. E mata. Entendeu? E eu descobri isso aí tomando café no shopping, que a filha da Valéria ia no médico. Eu falei, estou vendo essas veias saltadas na minha perna. Liguei lá, encaixei a minha consulta, a menina não tinha nada, eu fui para a cirurgia. Nada é por acaso. Né? Mas, né, esse é um exemplo. Às vezes essa dor é para curar alguma coisa. É difícil falar, né? Que nem pessoas aí que sofrem tanto, doenças e tal. Mas, considerando que não existem milagres, como Deus ajuda no atendimento? Inspirando boas ideias, dando-nos resignação e paciência, e enviando-nos ajuda e dando-nos ânimo para seguir em frente. Esse enviando-nos ajuda, lembra daquela, acho que nós comentamos hoje lá no rádio, o cidadão que estava na enchente, estava no telhado, você sabe dessa? Estava no telhado, a água subindo, e ele orando, Deus me ajuda, me salva e tal. Aí passou um cara com um barco, não, vamos embora, vamos estar aqui. Não, Deus vai prover, Deus vai me ajudar, vai me salvar. Daqui a pouco veio o helicóptero, tá, vamos aqui. Não, Deus vai me ajudar. Morreu afogado. Chegou lá e falou, te mandei 2 ajudas lá, você não aceitou. Então, às vezes é indiretamente, né? Ele dá esse ânimo, e ele interfere, aliás, não interfere sobre o nosso comportamento. Não deve, ele não vai ensinar, nós temos que fazer uso do nosso livre-arbítrio.
Por isso que existe o nosso livre-arbítrio. A prece, na verdade, ela é uma transmissão de pensamento. Podemos dizer que existe a influência do pensamento no poder da prece. E a espiritualidade age para que a nossa oração atinja lá o objetivo. Olha que legal, é por isso que não precisa de texto longo, aquela linguagem rebuscada, não, é transmissão de pensamento. O poder da prece está no pensamento, independentemente da forma, das palavras e do lugar. Menos no vaso, né, Beto? Senão não dá. Os espíritos agem suprindo, olha só, a energia que nós precisamos para dar eficácia àquela prece. Então nós não estamos sozinhos. Aliás, na reunião mediúnica, vocês ouviram a mensagem? Foi postado no grupo. A segunda mensagem que veio quarta-feira, justamente sobre isso aí. Que nós não estamos sozinhos e temos proteção. Então a gente tem que fazer uso dessa, né? A eficácia da prece, ela é igual para o homem ruim do que para o homem bom. O homem aqui não é no sentido masculino. Né? Vocês acham que é a mesma coisa? Hã? Ah, mas Deus é Pai. Não. A espiritualidade está falando. Não. O atendimento da prece objetiva recompensar a intenção, devotamento e fé daquele que ora. Ponto final. Está no Evangelho. Então, não. Ah, mas Deus ignora a prece? Não. Ele não ignora. Ele ouve todos os seus filhos indistintamente. Né? Até porque esse mal pode estar orando pedindo forças para sair do mal e ir para o bem. Aí tudo bem. Né? Mas é merecimento. Está aí no Evangelho. É merecimento. Então, se você tem dois filhos e um é um maluco, o outro é um certinho, e vem e faz um pedido para o pai, você vai dar a mesma coisa para os dois? Ah, mas Deus é pai. Tudo bem, mas é justo. Porque Deus é bom e infinitamente justo. Né? Maneiras de orar. Como deve ser nossa prece? Primeiro, sincera, claro. Simples, sem imensidades de palavras. Com humildade. Já foi falado várias vezes humildade, né? Mas o que é essa humildade? Reconhecimento, expressando o nosso reconhecimento por todos os benefícios recebidos e nossa fraqueza diante de Deus. Porque se você vai pedir, é porque você está reconhecendo que Ele é Deus. Né? E o reconhecimento pelos nossos benefícios recebidos. Uma vez um espírito me disse, não faz muito tempo, uma complicação, falou assim: abençoe tudo que você tem e dê um pouquinho do que você tem para alguém que está precisando. Resumiu simples, né? Aí a caridade, agradecimento, humildade. Então agradeça. Né? Tem gente que costuma orar antes das refeições, né? Mas não precisa fazer, né? Aquilo. Você está no shopping, por exemplo, tem gente que só almoça no shopping de sábado, né? Está ali no shopping, você olha para o prato e mentalmente, obrigado, Pai, por essa refeição. Ponto. Vai chegar nele. Está ligado? Profundas. A oração tem que ser profunda. O que é isso? Tem que expressar integralmente o nosso pensamento. Por isso que não é da boca para fora, não vale nada. Né? E existem outras formas de oração, além dessa que a gente conhece? O que vocês acham? Existem outras? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tem gente que fala, alguns psicólogos falam que a meditação pode ser feita até lavando o prato. Será? É verdade. Você pode meditar lavando o prato, sentindo a água correndo, coisa e tal. Não pode ficar lavando ali e falar, pô, esse genro corre que é uma desgraça. Não, você sempre está orando, né? Sabe? Existe, gente, outros tipos de orações que a gente nem percebe. O trabalho produtivo e alegre. Quem está trabalhando de uma forma alegre, produzindo, parece que não, mas é uma oração. É um agradecimento. Você está agradecendo implicitamente aquilo lá que você tem, o seu emprego. Funcionalismo, tinha uns lá que eu ficava bravo, que falavam assim: o governo finge que paga, eu finge que trabalho. Está errado. Você já ouviu, né?
O governo finge que paga? Finge, é verdade. Ou nem paga bem, tudo bem. Mas não vamos nós fingir que trabalhamos, vamos trabalhar. É o nosso trabalho, não é do governo. Né? Cumprimento dos deveres. Quando você cumpre os seus deveres, você não fica aliviado. Nossa, eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer, eu tinha que fazer, tal obrigação, dá uma oração, que dá uma satisfação. Caridade é uma oração. Quando você doa, ajuda alguém, você sente aquele alívio, é o efeito de uma oração, a mesma endorfina, como diz os membros da academia, né? Reconhecimento pelo sucesso obtido, aquilo que esse Espírito falou para mim, abençoa tudo que você tem. Ah, mas eu tenho um Fusca 69, aliás, está caro o Fusca 69, eu gosto bastante. Não importa, não tem aquele videozinho que vai parando, né? Começa na bicicleta, o cara vai invejando o carro, daqui a pouco o outro inveja uma moto, no fim aparece o último na bicicleta que inveja a moto, mas aí tem o outro que está no ponto tomando chuva. Então, reconhecimento do nosso sucesso, agradecimento. Não importa o que nós temos. O que nós temos é o que nós temos e merecemos naquele momento. Tem que agradecer. Muda a energia da gente. E a postura de paciência e resignação ante as contrariedades da vida. Quem que não tem? Né? Quando a gente programa fazer uma coisa, nunca dá certo. Né? Ah, vou receber um dinheirinho aqui, vou fazer isso. Não faz metade do que a gente programou. O que vai fazer? Paciência, resignação. Continua. É isso que demonstra a nossa fé e é o que o Evangelho pede. Né? Cadê o Anderson? Sumiu? Tem mais contigo. Qual? Cantar. Canta. Carlos Oliveira sempre canta na hora A música ela tem uma energia. Eu ia falar da Anitta. Da Anitta. Esses dias mandaram para mim a tradução de uma música do Kiss. Vocês já ouviram falar do Kiss, né? Aquela banda pintada, né? Antigamente, coisa do capeta e tal. Impressionante a amorosidade, o romantismo da música. Só amor, não sei o quê, paixão e tal. Muito melhor que a Anitta. Nem se pinta. Canta. Ou se fala. Amor fé. Viu, Edson? Permita. A gente tem uma responsabilidade muito grande no nosso relacionamento com o Pai, porque muitos não pensam assim, mas durante o dia, todos os dias, tudo o que nos acontece é Deus falando conosco. Por isso que nós temos que estar sempre agradecendo, levando nossos pensamentos, não esquecer que Ele existe e que Ele nos protege. Que Ele fala conosco diariamente, a todo instante. E a gente não percebe. Então eu vou contar um fato que aconteceu comigo aqui, sábado lá na Arena do Corinthians. Só podia ser lá. Entramos lá, ganhamos o jogo, então foi eu, meu filho, a Valéria e minha namorada, né, os 4. Fomos lá, tal, certinho, beleza, assistimos o jogo. Na saída, tinha lá um monte de táxi, Atlético Mineiro. Deu para ver o Hulk, né? Uma goleada, 1-0. Goleada, 1-0. Mas o Hulk tá ruim. E nós vimos vários táxis daquele espinho branco, mas sem nada adesivo, né? Caipira, né? Aí aquela chuva, se fosse sem chuva, eu e meu filho, a gente entra no bando de corintiano, vai no metrô, aquela festa, vai numa anarquia gostosa. E o celular vai embora. O celular nem puxa lá. Pagode, tem uns pernil que eles vendem lá. E as pizzas? Pizza 10 reais, você já foi lá. Pizza de 10. Pizza 10 reais. E aí nós paramos no primeiro táxi. Quanto você cobra para levar em tal lugar? 200 reais. Falou, não, meu filho, negociou lá, tá muito caro, tá, não, 150, não, meu filho, tudo 100, preço fechado, beleza, não comprou. Continuamos descendo, tinha outro táxi, o cara veio e falou assim, quanto que você faz para levar lá? Não faço preço fechado, porque é injusto, é desonesto com o cliente, então eu uso o taxímetro. Beleza, vai lá os caipirão, né? Bandeira 2, mas a bandeira dele não era 2, era bandeira 8.
E depois eu li sobre isso aí, que tem os taxímetros lá, o pessoal, e ali na Zona Leste, tem lá um partido que não é político, que manda lá no transporte coletivo, tá? Eu queria organizado. Tenho certeza que esses caras vão, enfim. Aí, beleza, montamos lá. Você sai ali do Itaquera, você pega Jacopêssego e Ayrton Senna e vai para Marginal. Na Ayrton Senna não tem posto nenhum, é um mato, só mato. Não tem onde parar. E montamos ali, e eu só fui no táxi porque estavam as meninas juntas, chovendo. Falei, pô, vamos embora, vai, beleza. Começou a andar. Mas ele andou 7 quilômetros, estava R$190. Ah, ele falou para mim assim, não vai ficar mais que 120. Claro, meu irmão é 120. Mas tudo bem, montando. E aquilo lá girando, aquilo lá começou a me dar um negócio ruim, uma impressão ruim. E meu filho depois contou que ele viu que ele estava com 2 celulares. E um ele estava mandando localização. Não sei para quem. E ele começou com um papo. Ah, tá tendo muito roubo aqui, o pessoal encolhe, quebra o vidro, rouba o celular, rouba dinheiro, não sei o que e tal. Aquilo me começou a me dar um mal-estar, uma energia ruim. A hora que eu vi 190, eu falei, pô, falta 20 quilômetros para chegar na onde a gente ia. Isso aqui vai ficar mais de R$1.000, esse cara tá roubando nós. E aquilo lá parecia um, nossa, tirando lá. Eu falei, olha, meu senhor, o senhor falou 120, mas vai ficar mais que 120. Eu falei que ia ficar mais que 120. Eu falei, o senhor falou mesmo, mas 1.000 é bem mais que 120, isso aí vai ficar R$1.000. Senhor, por favor, para no primeiro posto que o senhor vai encontrar. Não, é perigoso, se eu fosse vocês, eu ia até a rodoviária, ia ser mais uns 800. Eu falei, não, estou falando do senhor parar no próximo posto. Né? Não tinha posto, aí foi. No fim deu 250 para andar 7 quilômetros. Aí eu deixei todo mundo descer, eu estava visivelmente desequilibrado, minha energia estava ruim mesmo. Mas, acho que o mentor ajudou naquela hora, desceu todo mundo e eu virei e falei assim, olha, o senhor enganou, gente. O senhor foi sem vergonha. Oh, o que é isso? O senhor enganou. Eu falei 120, ele falou, mas filho, 1.000 é mais que 120, o senhor foi desonesto. Certo? Vou pagar, mas o senhor foi desonesto. O senhor vai dormir com isso? Aí ficou quieto. Beleza, desci num lugar, num posto, no meio do nada. Bete, não tinha nada, só o posto. Aquilo lá acho que saiu, como é que fala? Materializado. O Espírito materializou aquele posto lá, para aqui, desci, tinha 2 pentistas. Nisso, meu filho, enquanto eu conversava com ele, vai vendo. Nós tentamos pegar Uber lá no centro 4 vezes, negaram que tinha 4 pessoas. Ali na hora, no que eu desci do carro, falei, e aí filho, já pediu? Eu falei, já. No que ele falou isso, entrou uma Kicks no posto. Na hora. Entrou ali na hora. Eu falei, não é possível. 4 rejeitaram e um pediu, já veio na hora. Montando, já sumimos de lá. Houve intercessão de alguém? Houve. Primeiro porque aquela sensação, aquela energia. E vocês que estão trabalhando com mediunidade sabem disso, a gente sente. Começou, me deu um negócio, mas um negócio ruim. Eu falei, não, temos que pular fora disso aqui. Então, é a espiritualidade da gente. Porque se eu fico quieto de boa, beleza e tal, ia chegar lá na frente, ia dar um baita de um BO, ou então esse cara passando a localização, chega num semáforo lá naquele monte de lugar lá, encosta 2 moleques lá de moto, pão, assalta nós, ele fica de vítima, ia para a delegacia, ele de vítima, está acontecendo, ele ia ficar de vítima e eu ia ter que pagar ele ainda, porque eu falei, não, vamos lá, faz um saque, eu tenho que receber o meu. Olha só cada coisa que acontece. Então, quando você for para São Paulo, cuidado com o táxi. Não sei se tem motorista de táxi aqui, mas aqui já é diferente. Não, olha, tome cuidado para usar táxi. Se estiver no hotel, pede para alguém do hotel, empresa credenciada. O Maurício falou, né, que no aeroporto tem aquelas empresas que são do aeroporto. Sim. Tem para quem se reportar. Esse cara aí vai reportar para quem? Né? O PCC. Na porta do campo do Corinthians. Na porta do Corinthians, você quer o quê? Não? Bom, gente, ó, então tem mais um videozinho, ele tá no jeito aí? Tá. Esse é um vídeo que chama A Prece com Pressa. É mais ou menos o que acontece às vezes, a gente está morrendo de sono, Pai nosso que estás no céu, pum, e apaga. Né? Amém.
Que assim seja, que já dorme. Nosso Né? estado no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus, por nós cada dia para dar hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Oi. Ei! Quem é você, minha filha? Eu sou uma amiga espiritual sua. Eu quero fazer uma pergunta rápida. Que amiga espiritual? Como assim espírito se eu tô te vendo? É porque você já dormiu. Mas isso não vem ao caso agora. Eu só quero saber uma coisa. Vem cá, eu tô sonhando. João, escuta, que eu não tenho muito tempo. Já já você vai sair andando com a sua turminha e não vai mais me dar atenção. Peraí, que turminha é essa? Isso aqui é minha turminha? Uhum. Mas eu faço prece todas as noites. Não era pra eu estar numa sintonia melhorzinha, não? Que isso, cara? É sobre isso que eu queria falar. Você estava fazendo uma prece? Mas não era uma prece? João, você não estava nem prestando atenção no que estava dizendo. Seu pensamento estava entre a azia que você está sentindo, por causa daquele feijão temperado e tudo mais. E a conta de luz que vence amanhã. Mas também veio um absurdo, tu viu, preso? É, veio mesmo. Mas olha só, se você se propôs a fazer uma prece, faz uma prece. Tenta limpar a cabeça de todas as outras coisas. Conversa com Deus. Só isso. Mas eu não consigo fazer esse jeitão de prece que vocês fazem, não. Com essas palavras rebuscadas. Sois vós, Senhor, todo Redentor, Cristo. Vocês não... João, orar é entrar em conexão com o plano superior. Não precisa um jeitão de prece cheio de tu, voz e palavras rebuscadas. Basta você conversar francamente com Deus. Como você conversa com seus amigos? É simples. Ah, tá. Então eu vou chegar pra Deus. Qual é, Deus? Beleza? E tudo bem? Ei, como é que foi o jogo do Vascão? Você viu? É bom, assim, se o seu papo com o Criador for sobre o jogo do Vascão, tudo bem. Mas você podia aproveitar também e falar sobre os seus medos, suas expectativas. E lembrar com ele, assim, as coisas que você fez durante o dia. Acho que as suas palavras mesmo. Eu não consigo, eu não sei, não adianta. Bom, tá bom. Melhor deixar pra lá, né? Deixa pra lá, professor. Tá bom, então. Até mais. Ah, só mais uma coisa. Aquele exame que o seu pai fez, já saiu o resultado? Saiu, sim. Saiu e a notícia não foi muito boa, não. Parece que ele já está quase nos deixando já. Os médicos pediram até pra gente ir se preparando, entendeu? Podia ter passado mais tempo com ele, ter levado ele pro Maracanã. Coisa que ele gosta muito. Eu não fiz. Peço a Deus para que ele possa me dar força, que ele possa me ensinar direitinho a entender o tempo dele. Eu, de repente, tenho certeza que mais pra frente a gente pode até se encontrar, né? Isso é aquilo que todo mundo fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Que assim seja. Que assim. Opa, peraí. Então o que eu fiz foi... Uma bela prece. Que coisa fofa! Os obsessores não foram embora ainda. Obsessores? Não, na verdade, desse grupo aí, você é o mais atrasadinho. Claro, vascaíno. Não deixava. Eu queria aproveitar o gancho para pedir aos amigos espirituais que pudessem inspirar as pessoas que estão assistindo esse vídeo para que elas tenham força de pegar esse mouse aí, se inscrever no nosso canal, curtir, assistir, acompanhar o canal Amigos da Luz. Monetizar. Não, se inscreve no YouTube do Programas Caminho da Luz. Certo, pessoal? Bate-papo rápido sobre a prece. Espero ter passado alguma coisa do Evangelho que não tem erro, né? Afinal, começou com Jesus, não tem como dar errado, né? Né, Beth? Você faz a prece? Não. Esse é o problema. O que ele falou não acontece, viu? Você pede para as pessoas fazer prece, fala assim, eu não sei. Não consigo. É aí que nem essa figura aqui que fez uma baita prece. Então, porque foi de coração. Né? Então vamos fechar os olhos? Fazer uma prece, né? Agradecendo ao Mestre, ao Pai e ao Mestre, por nos receber na sua casa. Pedir que essa energia que a gente leva daqui, que dure até a nossa volta aqui na casa,
que nós levemos essa energia espalhando nos nossos lares, locais de trabalho e todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Porque às vezes Deus coloca irmãos no nosso caminho para que justamente a gente distribua essa energia com carinho, com caridade, ouvindo, às vezes simplesmente ouvindo. Que nós sejamos, Pai, um instrumento da Tua vontade durante a nossa caminhada nessa terra. Que assim seja.